Olá, meus irmãos em Cristo, que bom estarmos aqui juntos mais uma vez para a leitura da Bíblia. E hoje a leitura é de 1 Reis, capítulo 9 e 10. Esses capítulos mostram os dias de glória do reinado de Salomão, mas também trazem advertências importantes sobre fidelidade e os perigos do orgulho. Vamos fazer uma oração para começarmos a leitura? Então fechamos os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui pedindo ao Senhor que nos dê constância, Pai. Queremos estar contigo todos os dias, sem falhar. Que a Tua palavra seja a nossa fonte de sabedoria, nosso abrigo nas lutas e nosso guia nas decisões. Mesmo quando a gente não sente vontade, Deus, de ler a Bíblia, nos lembra quem Tu és. Mesmo quando a gente estiver cansado, nos atrai para a Tua presença, pois queremos Te conhecer mais todos os dias, um passo de cada vez. Fala conosco hoje, nós estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 9. A aliança de Deus com Salomão. E aconteceu que quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo o que tinha desejado e decidido fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre, como prometia Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Porém, se vocês ou os seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos, que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome. E Israel virá a ser motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e zombará. E perguntarão: por que o Senhor fez isto com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. As demais atividades de Salomão. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado as duas casas, a casa do Senhor e o palácio real. Como Hirão, rei de Tiro, havia trazido a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, tanto quanto ele precisava, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Hirão de Tiro foi ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. Por isso disse a Salomão: que cidades são essas que você me deu, meu irmão? E lhes deram o nome de Terra de Cabul, que é usado até o dia de hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4 toneladas de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: construir a casa do Senhor, o seu próprio palácio, a fortaleza de Milo e a muralha de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gezer, porque Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, queimando a cidade e matando os cananeus que moravam nela, entregando-as como dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim Salomão reconstruiu Gezer, Bet-Horon de Baixo, Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra, todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou, enfim, construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, e aos seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esse Salomão reduziu a condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus oficiais, seus comandantes, seus capitães, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros.
Os principais oficiais que estavam encarregados da obra de Salomão eram 550, que tinham a seu encargo o povo que trabalhava na obra. Quando a filha de Faraó se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, então ele construiu Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que havia edificado ao Senhor e queimava incenso sobre o altar diante do Senhor. Assim, ele terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Eilat, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão enviou com aquela frota os seus servos marinheiros conhecedores do mar para acompanharem os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e de lá trouxeram para o rei Salomão mais de 14 toneladas de ouro. A rainha de Sabá visita Salomão. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criadores e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta, felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os navios de Irão, que transportavam ouro de Ofir, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 1 quilo e 800 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, e o encosto do trono ao alto era redondo. De ambos os lados do assento havia um braço, e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com os navios de Irão. De 3 em 3 anos a frota voltava de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões.
Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente: objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Salomão ajuntou carros de guerras e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que espalhou pelas cidades onde mantinham os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. E esta foi a leitura de hoje. Aprendemos que a sabedoria e a glória que vem de Deus encantam o mundo, mas quando há excesso e vaidade, o coração começa a se afastar. Que Deus nos fortaleça na fé, irmãos, e nos encontramos amanhã para mais um dia de leitura. Fiquem todos com Deus.